Olá. Por qual motivo antigamente fazia sentido não considerar vento? Normas antigas permitiam a não consideração do vento em estruturas, o que não é mais verdade. Por exemplo, a NBR 6118, que abrange concreto armado, fala explicitamente que os esforços de vento devem ser considerados. A NBR 7190, que é a estrutura de madeira, fala explicitamente no projeto de estruturas correntes de madeira devem ser consideradas as ações, inclusive vento. Ok? NBR 8800 fala os esforços causados pelo vento devem ser determinados. E NBR 15812 fala as forças devidas ao vento devem ser consideradas. Então elas podem usar uma linguagem levemente diferente, mas elas falam claramente que deve ser consideradas as cargas de vento. Agora, sabendo que todas as normas principais, né? Qual que é a norma para a estrutura de fibra de vidro? Não tem ainda, ok? Mas as estruturas que existem, que são comuns, que é concreto, aço, madeira, alvenaria estrutural, todas as normas falam a mesma coisa, deve considerar as cargas de vento. Então a gente chega à conclusão óbvia que a NBR exige a consideração da carga de vento. Ok, mas eu falei que antigamente fazia sentido não considerar a carga de vento. Como que antigamente fazia sentido e hoje não faz mais, sabendo que as leis da física não mudaram nos últimos 30 anos? Bom, a questão aqui é o seguinte, vamos primeiro dar uma olhada em normas antigas, ok? Então, o que tem aqui é o seguinte, ó, a norma NBR 6118 de 1980 falava que não precisa considerar vento? Não, ela não falava isso, ok? Se alguém te falou, a norma permitia, te falou errado, ok? O que a norma falava é o seguinte, ó, será exigida a consideração da ação do vento em estruturas onde isso pode acontecer efeitos importantes e obrigatoriamente em alguns casos, ok? Então entra a questão, a norma antiga falava o quê? Se o efeito for importante, deve considerar, ok? Mas como que eu sei se é importante? Você tem que ensinar ele a descobrir se é importante ou não. Então, a questão é, não existia isso. Ah, não, a norma falava que não precisava. Não, a norma antiga, NBR, de 1980. Tá, por que a NBR de 1980 falava que não precisava vento? Bom, não precisava considerar 100% das vezes o vento. Bom, o que ela falava era o seguinte, ela falava por quê? Porque a NBR 1023 de vento é de 88. Como é que a norma de 1980 ia falar para considerar a norma de 88? Ela falava, espera 8 anos para calcular a estrutura? Não dá, é muito tempo, o cliente não vai aceitar um prazo tão grande. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ela falava que devia considerar, o engenheiro tinha que se virar para considerar, ou provar que o efeito estático ou dinâmico do vento não era importante, ou se virar para provar que a estrutura não tinha nós deslocáveis, e ainda assim se virar para provar que a estrutura não seja alta em relação à larga, ok? Em nenhuma direção, e além disso, a estrutura tem que ter necessariamente uma fila de pelo menos 4 pilares nos 2 eixos, ok? Então, não é só, não. É um sobrado. Ah, o sobrado tem quantos pilares? Tem um pilar na ponta, um no meio e outro na ponta. Então, já tinha que considerar desde 1980. Ok? Já existia isso na norma. Tá, mas a norma de 1960 não precisava. Ok? Mas a questão aqui é o seguinte. Vamos dar uma olhada na norma de 1960. Ok? O que tinha na norma de 1960? Inclusive tinha na de 1980 o seguinte aqui, ó. Coeficiente de segurança. Ok? O coeficiente de segurança era 1,65 para cargas gerais e todas as outras cargas permanentes, né? E retração e variação de temperatura, e todas as outras cargas era 2. E para alguns casos especiais era 2,4. Ok? Quanto que ele considerava isso? Bom, para peças onde tinha ruptura, flexão simples, ok? Então flexão simples era 1,65 ou 2. O que é flexão simples? É uma viga, é uma laje. Então, a NBR lá de 1960, que não considerava vento, ela falava o quê? Pega o coeficiente de segurança e coloca vezes 2, ok? Então, eu preciso de uma barra de aço, coloca 2, preciso de 2, coloca 4, ok? Hoje a gente trabalha com a raiz quadrada disso, ok? E o que ela falava sobre pilares, né? Solicitados a compressão. O que é solicitado a compressão? Pilares e peça protegida, mas pilares, ok? Estou pensando na obra normal. Pilares se usava o coeficiente de segurança de 2, ok? Então, antigamente se usava o coeficiente de segurança maior e em troca disso se usava uma precisão menor de cálculo.
ok? Além disso, a norma tinha o consumo mínimo de concreto, de cimento por metro cúbico, que hoje em dia não existe mais, né? Tem umas regras específicas, mas é bem menor. Então, a questão aqui é o seguinte: antigamente, onde o coeficiente de segurança era 2 nos pilares e 1,65 nas vigas, ok, não era tão problemático considerar que obras baixas não tivessem noção de vento crítico, ok? Só que o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: a gente está melhorando a precisão da nossa engenharia, ok? Por que não se usa o mesmo? Porque, se a gente for pensar, o coeficiente de segurança é o mesmo em toda estrutura do mundo? Em toda peça? Não, tá? Por exemplo, um cabo de elevador é usado um coeficiente de segurança muito maior, porque se ele arrebentar, ele é a única coisa que sustenta a estrutura inteira. Isso é um custo muito baixo. Então, o que acontece é, o coeficiente de segurança é variável em cada estrutura, ok? Você vai perguntar para um engenheiro mecânico que projeta carros, qual é o coeficiente de segurança? O coeficiente de segurança não vai ser menor que 2, nunca, ok? Eles utilizam o coeficiente de segurança maior em algumas peças. Por quê? Porque você vai usar um coeficiente de segurança dependendo da divergência entre o seu modelo e a realidade. Ok? Então, antigamente usava o coeficiente de segurança de 2. Por quê? Porque antigamente não tinha tanta precisão. Antigamente eles tinham calculado na mão, eles não tinham software para calcular. Ok? Antigamente eles não tinham nem calculador. O que era calculador? O calculador fazia mais, menos, vezes dividir. Tinha que fazer potência, era vezes, não tinha. Tá? Precisava elevar na Euler, não tinha. Era um cálculo bem mais complexo. Eles não tinham tantas ferramentas. Ok? Então, consequentemente, por serem engenheiros que, apesar de ter um conhecimento que tinham, né? Existiam muitos engenheiros inteligentes antigamente já, ok? Existia burros também, né? Porque nada... a pessoa antiga então era inteligente. Não, tá? Existia gente burra antigamente também. A questão é, os engenheiros, como eles eram defasados tecnologicamente, ok? Eles não conseguiam uma precisão tão grande, ok? Se você me tirar o computador, você der uma folha de papel, calcula um prédio de 10 andares, com certeza eu não vou conseguir fazer um serviço tão bom quanto com o auxílio de um software, ok? Eu provavelmente vou conseguir fazer ele ainda, mas provavelmente vou colocar um coeficiente de segurança maior, fazer aproximações e tudo mais. E da mesma maneira, os engenheiros daquela época também faziam, ok? Então, para compensar isso, eles usavam um coeficiente de segurança maior. A questão é, agora, por que a gente reduziu o coeficiente de segurança? Porque a diferença entre o nosso modelo e a vida real é menor, ok? Então, conforme a gente aproxima o nosso modelo e a vida real, a gente pode diminuir o coeficiente de segurança. Tanto que hoje em dia o coeficiente de segurança é 1,4, já tem países que estão reduzindo o coeficiente de segurança para 1,3, ok? E a questão é, se o modelo fosse 100% perfeito, ok? Eu calculei exato, não tem como mudar nada, o coeficiente de segurança podia ser de 1%, ok? Você podia colocar multiplicado por 1,01, ok? Não teria problema, desde que você tivesse uma precisão total, ok? Essa que é a questão. Agora, eu te pergunto, primeira coisa, se você tem uma ferramenta, se você trabalha na engenharia como engenheiro calculista, provavelmente você vai trabalhar com software. Não faz sentido hoje em dia existir essa ferramenta e eu não vou usar por princípios. Não, você tem que saber trabalhar sem ela, mas você pode usar ela para melhorar, ok? A questão é, se existe uma ferramenta e ela calcula em questão de segundos. Ah, mas é um prédio de 20 andares, leva alguns minutos. Ok, mas ela calcula rápido, ela consegue encontrar facilmente as cargas de vento de uma estrutura. A primeira pergunta é, por que você não usaria ela? Ok? Essa aqui é a pergunta principal. Porque se algum engenheiro te fala, não usa essa ferramenta, tem alguma coisa por trás, tá? Tem algum paranauê aí atrás que ele não quer te falar, ok? Por que eu digo isso? Imagina o seguinte, a sua esposa te fala assim, eu não quero que você olhe meu WhatsApp, porque não tem nada lá para você ver. Opa, peraí, se ela falou que não tem, é porque tem, ok? Porque se não se importasse, ela deixaria você ver, ok? Se a ação do vento fosse realmente desprezível, tá? Ah, mas o Iopanã falava 20 anos atrás que era desprezível, ok? Só que 20 anos atrás era em BR 1980, ok? Era coeficiente de segurança de 2, ok? Se ele fala, ó, não precisa ver porque é desprezível, calcula junto. É desprezível, o que importa, ok? Ah, tem uma formiga tentando derrubar a sua casa. O que uma formiga vai fazer com a minha casa? Ela não vai conseguir fazer nada? Eu preciso me preocupar. Quando eu vou dimensionar uma estrutura, eu considero que uma formiga pode tentar derrubar a casa? Não, porque ela não tem capacidade de derrubar aquela casa. Ok? Então, não é um problema. Ah, mas se eu considerar
pode considerar, não é problema. Vai fundo, considera. Agora, se alguém te fala, não considera porque vai dar erro. Opa, se vai dar erro, é porque tem erro, porque não pode ser feito errado assim. Entendido? Então, sabendo isso aqui então, o que tem aqui é o seguinte, as normas antigas permitiam em alguns casos, tá, não considerar vento, por usar um coeficiente de segurança alto. As normas novas não permitem, por usar um coeficiente de segurança baixo, ok? E a questão é, o seu objetivo como engenheiro é otimizar a estrutura do seu cliente ou fazer uma coisa meia boca? É fazer um mais ou menos ali, fazer de qualquer jeito? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Mas eu posso de qualquer jeito tá bom. Se qualquer jeito tá bom para você, beleza, volta para as normas antigas e joga um coeficiente de segurança de 2, ok? Eu digo, tá? Se tem uma estrutura baixa, até 4 andares e tudo mais, e você usar um coeficiente de segurança de 2, provavelmente não vai ter problemas. A não ser, é claro, para a sua reputação e para o seu cliente, porque ele vai ter que pagar todo esse coeficiente de segurança a mais, ok? Agora, se você quer ser um engenheiro adequado, utilizando as novas ferramentas para todo o potencial que elas têm e entregando um produto de qualidade ao seu cliente, eu recomendo que você siga as normas, ok? Tem coisa que eu não concordo com a norma? Sim. Tem coisa que eu concordo com a norma que é tipo, ignora vento? Não. Tá? Tem coisa, por exemplo, que eu não concordo com a norma é considerar que pilar tem que ter espaçamento de estribos de 12 ao invés de peças no domínio 4 de espaçamento de estribos de 12 vezes o diâmetro, ok? Porque faria muito mais sentido, porque o que a questão, por exemplo, vamos pensar no MBR-1018, o MBR-1018 fala, né, que o espaçamento de estribos em pilares é 12 vezes o diâmetro da barra. Só que, por quê? Porque a barra pode flombar, se a barra estiver comprimida. Então eu digo que faria muito mais sentido, na MBR-1018 fala o seguinte, ó, em peças no domínio 4 e 5, o espaçamento máximo de estribos é 12 diâmetros. Aí faria sentido, ok? Não é o caso, mas é a questão que a norma ainda não é tão científica assim. Entendido? Agora, sabendo isso aqui então, considere vendo essa estrutura, tá? Jamais, porque um cara falou que outro cara falou, tá? Não, um cara falou que um livro falou. Aqui outra questão, qualquer um pode escrever um livro e publicar. Ok? Mas ele é um autor. Ok, qualquer um pode ser um autor. Tá? Se você pegar um Zé Cachaça, mandar escrever uma coisa e pagar para publicar, vai ser publicado. Ok? Não tem nada que diz que a pessoa escreveu um livro, a pessoa fez um curso, a pessoa fez alguma coisa específica, ela tem uma câmera. Eu tenho uma câmera. Tá? Então, eu poderia ter escrito. Então a questão é, só porque a pessoa escreveu um livro e tudo mais, não significa que ela está correta. Ok? Só porque você viu um engenheiro. Mas esse engenheiro tem mestrado. Ele ainda pode estar errado, ok? Se você quer a resposta correta, pergunta para o diploma dele, não para ele. Porque ele pode estar errado, porque ele é humano, ok? Mas a questão é, vai dimensionar a estrutura? Siga a norma, por favor, tá? Siga a norma, tá? Se você não vai seguir a norma, você tem que ter uma justificativa muito boa para não seguir a norma, e não é basicamente, um Zé lá falava que não precisava porque 30 anos atrás o coeficiente de segurança era maior, não se fazia, ok? Hoje em dia não, tá? Ainda mais se a justificativa é, eu vou reduzir a precisão. Jamais faça isso, tá? Só modifique seu modelo, se você vai aumentar a precisão dele, você vai chegar mais próximo da realidade e garantir ainda a segurança, ok? Se você vê lá a norma fora da segurança, a chance de uma obra baixa cair é pequena, ok? A chance de uma obra baixa da patologia é alta, entendido? Essa que é a questão, tá? Porque muita pessoa pensa, eu calculei um sobrado, não considerei vento e nunca caiu, ok? Mas ele pode ter dado trincas, ele pode ter dado fissuras, ele pode deformar, tá? Por exemplo, no prédio lá em Santa Catarina que balançou e a piscina ficou dançando, tecnicamente tá de pé, mas a piscina fica dançando, né? A água da piscina fica dançando. Então, naquilo lá, nem considerando as normas foi suficiente, teve que considerar regras adicionais além da norma, foi mais restrito que a norma, né? Se tivesse sido mais restrito que a norma, não teria problema, mas foi só restrito até a norma, foi problema, beleza? Agora, por enquanto, se é isso, cuidado com o que o Zé fala, porque não é porque o Zé fala que é verdade, e até a próxima.